a aula de hoje. Então, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de análise de sinais e sistemas. E nesse primeiro momento ele chega a ser um pouco chato, tedioso, porque é o conjunto de definições. Então, essas definições, muitas delas são simples, têm um tratamento matemático simples, mas vão servir de base para pensamentos e conceitos mais elaborados. Então, sem mais delongas, a gente vai falar aqui dos sinais periódicos e não periódicos. Então, um sinal periódico é aquele que se repete, que tem um determinado período. É o que basicamente vocês fazem, né? Faz a matrícula, vem assistir aula, tem notas, terminou o período. Começa de novo, matrícula, aulas, notas. Então, se ele se repetir, então esse sinal é periódico. E o sinal que não se repete, ele pode ser chamado de aperiódico ou não periódico. De forma geral, a gente pode escrever a seguinte expressão para um sinal periódico: x de t igual a x de t mais um t grande aqui, que é o período do sinal. E a gente observa que, se isso ocorrer, o sinal vai ser invariante ao deslocamento. Então, observem esse sinal aqui. Se você desloca esse sinal de exatamente um período, esse triângulo aqui, esse triângulo que está em 0, passa para t. Esse que está em t passa para 2t. E aqui nós observamos, para o sinal ser periódico, ele tem que ter duração infinita. Tá? Então é outra característica do sinal periódico, ele tem que ter duração infinita. E de uma forma geral, o sinal será periódico quando x de t for igual a x de t mais mt, em que m é um inteiro não nulo. Então você pode deslocar para a direita ou para a esquerda. Então veja, se ele é periódico um período t, se você desloca esse sinal com 2t para frente ou 2t para trás, ele também vai ser periódico, não vai mudar. Esse sinal aqui, ele vai ter, se um sinal é periódico com o período t, ele também é periódico com o período 2t e 3t. E o período fundamental vai ser o menor período, o menor valor de t, para o qual essa expressão é válida. Então, esse período fundamental, ele vai estar ligado à frequência fundamental do sinal. Então, indo um pouco para a nossa área, a energia, né, que chega da Energisa, né, ela é em 60 Hz. Então, a gente verifica que 1 sobre 60 Hz é o período daquela onda senoidal. No caso do Brasil, alguns países, como por exemplo o Paraguai, a frequência é em 50 Hz. Mas a frequência fundamental, ela é ligada ao período fundamental. Então, o período fundamental é o menor valor de t para o qual o sinal vai se repetir. Eu já mencionei que ele é importante, né, o sinal periódico e senoidal, e ele vai aparecer quando? Por exemplo, se você tiver um circuito LC puro, em que as resistências podem ser desprezadas, ele vai oscilar, vai ter uma onda senoidal, vai ser um sinal periódico. Um sistema mecânico também, em que você tem um sistema massa-mola, que você tem uma equação diferencial a ser resolvida. Se não houver perdas de fricção, né, perdas de atrito, você vai ter um sistema, a oscilação desse sistema vai ser um sinal periódico. Bom, isso aqui, como nós também mencionamos, no caso contínuo. Mas no caso discreto, nós também podemos ter sinais periódicos. E aqui temos um exemplo do sinal periódico. Então, o sinal periódico discreto é quando x de n é igual a um x de n mais um n qualquer aqui, que é, obviamente, um inteiro, porque n é inteiro, não nulo. Então, nesse caso específico aqui, nós temos um período fundamental, ou seja, igual a 5. Então, esse sinal aqui que está desenhado dessa forma, ele tem 3 níveis altos, depois 2 níveis baixos, 3 níveis altos, 2 níveis baixos, e por aí vai. Então, de tal sorte que, se nós olharmos esse sinal aqui, se nós deslocarmos esse sinal de 5 unidades, essa amostra positiva que está sendo marcada aqui, ela vem para esse ponto. Então, este sinal aqui é um sinal periódico com período n0 igual a 5. Veja que esse n0 é adimensional, porque é o número de amostras.
tem uma amostra, duas amostras, três amostras e por aí vai. Diferentemente do sinal no domínio do tempo contínuo. Então, o sinal em tempo contínuo, a unidade no SI para medição de tempo é o segundo. O inverso disso que vai me dar frequência é em Hertz. Então, Hertz é a unidade de frequência fundamental do sinal. Se você tem uma frequência de 60 Hz, então o Hertz é a unidade de frequência no SI. Bom, então dito isso, os sinais senoidais, eles vão ser importantes e por isso que a gente está falando de periodicidades, certo? Porque a ideia da gente é trabalhar com sinais senoidais para representar o espectro e frequência de um sinal. A extensão do sinal senoidal é trabalhar com sinais exponenciais. Então, o sinal exponencial pode ser decomposto utilizando a identidade de Euler por sinais senoidais. Então, isso dá a importância de verificar esse conceito de periodicidade. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vai falar do sinal exponencial e do sinal senoidal. Esses sinais eles são úteis na análise de sinais e sistemas. E também, veja, aqui a gente tem um misto, né, que eu tenho que gerar um tratamento matemático, mas tem que ter uma aplicação na área de engenharia. Então, veja, eu vou ter um modelo matemático que tem que ser um modelo tratável, mas tem que representar os fenômenos de interesse. Então, por isso que o sinal senoidal e também o sinal exponencial têm um papel de destaque, porque eles são úteis na análise de sinais e sistemas e também modelam vários fenômenos físicos. Então, no tempo contínuo, de uma forma bem geral, o sinal exponencial ele vai ser escrito da forma x de t igual a c vezes e elevado a at, em que c e a podem ser números complexos. Na sua forma mais geral, eles são números complexos. Bom, quando c, aqui nós temos o primeiro caso, é quando c e a são reais. Então, quando c e a são reais, nós temos, deixa eu entender um pouco aqui, nós temos esses casos. Então, quando c e a, na expressão x de t igual a c vezes e elevado a t, quando c e a são reais, nós temos esses quatro casos. Temos uma exponencial positiva crescente, cujo módulo dela aumenta com o passar do tempo. Temos uma exponencial decrescente, cujo módulo dela diminui com o passar do tempo. E se o valor de C aqui for negativo, esses dois sinais estão abaixo do eixo X. Mas, de fato, o que vai dizer se o módulo vai aumentar ou diminuir com o tempo, com o aumento do tempo t, é o valor de A. Então, se A for maior do que zero, o módulo da exponencial ele aumenta. Se A for menor do que zero, quando se aumenta o valor de t, o módulo diminui. Fazendo t igual a zero nessa expressão, e elevado a zero é 1, c me dá exatamente o ponto onde a curva vai cortar o eixo y. Mas vejam, essa exponencial crescente, ela modela o quê? Pronto, por exemplo, que Deus nos livre, né, de uma guerra mundial, uma guerra nuclear, reações em cadeia. Então veja, você tem a construção de uma bomba nuclear. Coloca-se urânio, esse método pode, por exemplo, de fissão nuclear. Você tem urânio, gera-se um detonador, um esquema de detonação. Esse urânio vai ser dividido, que no momento eu me esqueço quais são os isótopos que eles são divididos, mas o urânio é dividido, gera energia suficiente para quebrar outras moléculas, isso gera uma reação em cadeia que libera uma energia muito grande. Fenômenos devastadores como foi na Segunda Guerra, em que os Estados Unidos soltaram bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então é um efeito danoso. Então naquela época a gente já tinha um efeito danoso. Então a exponencial ela modela um fenômeno que cresce muito rápido, certo? Então basicamente porque a derivada dessa função, ou seja, o quanto ela varia, depende da quantidade de material. Então, para construir uma bomba, você tem uma determinada quantidade de massa, que é chamada de massa crítica,
para colocar dentro dessa bomba e a reação em cadeia ocorrer, gerando uma energia muito grande. Então esse modelo aqui, ele pode, essa curva, né, a exponencial, ela pode ser utilizada para modelar esse fenômeno. Outro fenômeno que pode ser modelado pela exponencial crescente é quando você tem o crescimento de população em que você tem muito alimento e fica sem predador. Então veja, hoje em dia está muito uma preocupação muito grande com o meio ambiente. Então vejam um caso que praticamente ocorreu no sul do país aqui do Brasil, que ocorre, né? Trouxeram alguns javalis, né? Aquele porco selvagem. E esse porco selvagem ele não tem predador na região sul do país. Então ele vai destruir plantações, tudo, e não tem nenhum, na natureza nenhum predador que faça o controle de sua população. Então ele cresce de forma demasiada. Então, inclusive o Estado, né, o Estado brasileiro autoriza a caça de javalis para ter esse controle, porque senão ele cresceria de forma deliberada. Então, esse fenômeno ele pode ser modelado por uma exponencial crescente. Então, o número de indivíduos que vai nascendo, a taxa de indivíduos que nascem, ela depende do número de indivíduos viventes ali. Como o indivíduo ele vai comer, tem alimentos sobrando e não tem predador, ele pode crescer de forma muito abrupta. Bom, e no caso decrescente, existe o decaimento radioativo, que é utilizado na datação de fósseis, né? Então, um organismo vivo, ele capta carbono. Depois que morre, ele não capta mais, então você vai verificando decaimento de carbono nessa estrutura. Um circuito RC, veja, eu tenho um circuito RC, em que você alimenta o circuito. Então, enquanto você tem a tensão positiva, você vai carregar o capacitor. Depois que essa tensão é suprimida, pelo intervalo de tempo que essa tensão é suprimida, o capacitor descarrega no resistor. Como é um circuito RC, a equação diferencial que modela isso é uma equação de primeira ordem, cuja solução para uma função pulso me dá uma equação exponencial decrescente. É alguma coisa do tipo E elevado a menos t sobre RC, em que RC é a constante de tempo desse circuito. Então, o sinal exponencial ele é importante porque modela esse tipo de sistema. Mas em termos de análise nos sistemas, quando nós estivermos falando transformada em Fourier, transformada Laplace, transformada Z, lembrando que transformada Z é para sinais discretos no tempo, nós vamos observar que as exponenciais elas são autofunções desse sistema, certo? Indo lá para o conceito de autovalores e autovetores. Isso vai ficar mais claro quando nós chegarmos lá. Bom, então essa aqui é a justificativa para a qual esses modelos, né, de exponencial vão ser interessantes no nosso curso. Bom, outro caso especial da exponencial, vamos voltar para cá, do tipo C vezes E elevado a AT, é quando C é unitário e A é um imaginário puro. Então veja, nesse caso nós vamos ter as exponenciais, ou a exponencial complexa. Essa exponencial complexa ela é muito importante na análise de frequência do sinal, na transformada de Fourier, que a gente vai falar um pouco na segunda unidade. Bom, aí a primeira pergunta é: esse sinal aqui é periódico? Ou seja, eu consigo escrever esse sinal, a exponencial complexa, do tipo x de t igual a x de t mais t grande? De fato, se isso for verdade, o sinal é periódico. Bom, então para que isso seja verdade, eu substituo E elevado a menos j ômega 0t, está aqui, e depois troco o t por t mais t grande. Aqui eu tenho uma soma de expoentes, transformo num produto, cancela essa parte com essa, então a gente fica com E elevado a j ômega 0t igual a 1. Mas quem é E elevado, eu posso escrever 1 como E elevado a j 2π. Deu uma volta no círculo trigonométrico unitário. Então, toda vez que ômega 0t for igual a 2π, ômega 0t for igual a 2π, nós temos o período fundamental dessa exponencial complexa. Então, ela é periódica.
Aqui a gente coloca o módulo porque o período, né, ele vai ser, quando a gente quiser inverter, vai ser o menor valor inteiro cujo qual a igualdade x de t mais t é válida. Então o período vai ser sempre um número positivo. Bom, para relacionar a exponencial complexa com o sinal senoidal, que o alemão, né, Euler, não é o nosso professor Euler, o diretor do CA, mas a identidade de Euler nos diz como deve se trabalhar para relacionar a exponencial complexa com o sinal senoidal. Bom, então a identidade de Euler, né, ela escreve a exponencial complexa e elevado a jθ como cosseno de θ mais j vezes o seno de θ. Então, qual é o módulo dessa exponencial complexa? Então, o módulo de um número complexo é a raiz quadrada da parte real ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, seno ao quadrado. Identidade trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é 1, raiz de 1 é 1. E a fase? Então, dado que é um número complexo, eu posso representá-lo em termos de módulo e fase. Qual é a fase de E elevado a jθ? A fase de um número complexo é o arco tangente da parte imaginária, seno de θ, sobre a parte real, cosseno de θ. Então vai ser o arco tangente, seno sobre cosseno é a tangente. E a função arco tangente e a função tangente são funções inversas. Então, quando você tem a composição de funções inversas, você volta ao próprio θ. Então, o que era já esperado, E elevado a jθ é um sinal que está sobre o círculo trigonométrico unitário, então ele tem módulo 1, com fase medida em relação ao eixo real, θ. Bom, então a exponencial complexa ela é relacionada com o sinal senoidal. Então, esse sinal senoidal, de uma forma bem geral, nós podemos escrever como A cosseno de ômega ct mais φ. Fazendo t igual a zero aqui, eu fico com A vezes cosseno de φ. Então, esse A cosseno de φ é o ponto em que o sinal vai cortar o eixo y. Eu fui infeliz nesse desenho porque botei ele cortando no eixo no ponto zero, né? Mas você faz t igual a zero. Nessa expressão, A cosseno de φ é o ponto que o sinal vai cortar o eixo y. Veja, eu já mencionei na aula passada que esse sinal é importante e ele está na nossa base da engenharia elétrica. Por quê? Quando você vai gerar um sinal de energia, um sinal elétrico, um mecanismo básico é a lei de Faraday-Lenz, que dado um campo eletromagnético uniforme, você tem uma espira, essa espira em movimento circular uniforme, quando existe uma variação do fluxo magnético nessa espira, vai surgir uma diferença de potencial nos terminais dessas espiras, contrária a essa variação de fluxo. Então, quando você está com a espira perpendicular ao campo eletromagnético, ou campo magnético, o que é que acontece? Você tem um fluxo máximo. Ela vai inclinando, vai diminuindo o fluxo, diminuindo o fluxo. No momento em que ela está paralela com as linhas de campo, o fluxo é zero, mas ela inverte porque está girando. Então você vai ter uma variação de um fluxo máximo até um fluxo mínimo. Como a rotação dessa turbina, ela é feita, dessa espira, ela é feita em velocidade constante, o resultado é que a diferença de potencial nos terminais dessa espira vai ser senoidal. Então veja, é muito mais fácil controlar a frequência na geração de uma geração numa hidroelétrica do que eólica. Porque a eólica você tem um mecanismo menor, a variação do vento é mais baixa, enquanto mais alta, a variação do vento é mais alta. Enquanto que com os reservatórios de água, você controla ali a saída de água, que vai passar pela turbina. A turbina ela é maior, então tem uma inércia maior, então é mais fácil de controlar essa frequência. No caso da energia eólica é mais difícil você fazer esse controle de frequência. Mas aqui nós temos o sinal senoidal, que é importante para a gente. Bom,
Dado que eu tenho a identidade de Euler, né? Dado que a gente vai ter a identidade de Euler, veja como o seno é ímpar, seno de menos θ é menos seno de menos θ é igual a menos seno de θ. Então veja, aqui a gente tem que quando eu tenho E elevado a J ômega 0t, isso é igual a cosseno de ômega 0t mais J seno de ômega 0t. Quando eu tenho menos J ômega 0t, a identidade de Euler nos dá cosseno de ômega 0t menos J seno de ômega 0t. Se nós somarmos essas duas expressões, expressão 1 e 2, J seno com menos J seno vai cancelar, eu vou ficar com 2 cosseno de ômega 0, t, igual à soma dessas duas exponenciais. Passa o 2 dividindo, eu tenho que o cosseno de ômega 0t é igual a E elevado a J ômega 0t mais E elevado a menos J ômega 0t sobre 2. Certo? Então, quando você soma duas exponenciais complexas com sinais opostos, né, mais e menos, o resultado é um cosseno. Se aqui nós tivéssemos a subtração, o resultado seria um seno desse que nós dividíssemos por 2j. Bom, usando essa expressão, a gente consegue escrever o sinal A cosseno de ômega 0 mais φ da seguinte forma. A sobre 2, né, vem para cá, o A sobre 2, e o produto dessas duas exponenciais, E elevado a Jφ vezes E elevado a J ômega 0t, mais E elevado a menos Jφ vezes E elevado a menos J ômega 0t. Então eu consigo relacionar um sinal cossenoidal com exponenciais complexas. Bom, desprezando qualquer simplificação, quando nós tivermos agora C e A na expressão x de t igual a C vezes E elevado a t, complexos. Então, qual seria a representação geral para isso? Para tanto, a gente vai usar duas representações. Uma representação para o C, número complexo será a representação polar. Então, o C é o módulo de C vezes E elevado a J θ, em que θ é a fase desse número complexo. E no caso do A, E elevado a AT, a gente vai usar isso na sua representação retangular, que vai ser um R mais J ômega. Então, o A aqui está escrito numa parte real, mais J parte imaginária. Então, de tal sorte que o sinal geral exponencial x de t vezes igual a c elevado a menos at, ele é igual a módulo de c vezes e elevado a j θ. Então eu troquei c pela sua representação polar e vou trocar o a pela sua representação retangular. Bom, aí nós podemos juntar. Eu tenho e elevado a rt, vezes o módulo de c. E o restante são as exponenciais complexas. E elevado a jθ mais j ômega t, né? jθ mais j ômega t. Juntando os dois expoentes, eu fico com e elevado a j ômega 0t mais θ. Bom, e por último, aplicando a identidade de Euler nessa exponencial. Então aqui, aplicando a identidade de Euler nessa exponencial, então uma exponencial é e elevado a jθ igual a cosseno mais j seno de θ. Então eu vou pegar e escrever isso aqui, cosseno de ômega 0t mais j seno de ômega 0t. Então dessa forma a gente consegue escrever uma expressão geral para o sinal exponencial. Bom, esse sinal exponencial ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. A diferença de uma para a outra aqui é que uma eu tenho um cosseno e a outra eu tenho um seno. Então eu posso analisar o comportamento deste sinal aqui. Então veja, o que é que eu vou ter? Aqui a gente tem uma exponencial vezes um sinal cossenoidal. Então o sinal cossenoidal ele oscila. E a exponencial, dependendo do valor de R, quando R é positivo, essa exponencial cresce. Quando R é negativo, essa exponencial decresce. Como existe a multiplicação
por um sinal senoidal, e esse sinal senoidal ele oscila de +1 a -1, então o resultado é quando você tem esse produto, é que você vai ter um sinal oscilante confinado aqui dentro aqui de um envelope exponencial. Então veja, esse sinal aqui é um sinal que ele oscila, então o valor médio dele tende a zero, o valor médio, mas ele vai ficar sempre, com o passar do tempo, tendo amplitudes cada vez maiores. Então veja, um exemplo, suponha que você tem um terminal de uma linha, suponha que vocês tenham um terminal de uma linha que promova uma reflexão. Se essa reflexão tem uma onda senoidal incidente, e se houver uma reflexão de 2π, 360 graus, o que é que acontece? O sinal que vai é o mesmo que vem, e eles vão ser somados. Então, se uma tensão da onda incidente é 220 volts, quando ela dobra, soma-se com a onda refletida, a gente chega, no pior caso, a 440 volts. Então essas tensões, se houver outras reflexões, elas vão sempre aumentando. Então esse fenômeno aqui, ele vai gerar um sistema instável. Então olhando para sistemas de potência, quando as tensões começam a subir, em algum momento o isolamento vai falhar. Então o isolamento falhou, você tem tensões altas, o isolamento falhou, ocorre um curto-circuito, as correntes aumentam e vai tudo pelos ares. Bom, então esse é o fenômeno. No caso de uma reação amortecida, né, você vai ter um sinal que vai oscilando, mas vai tendendo a zero. Tá? Então aqui é esta representação quando o R é negativo. Bom, e o sinal exponencial no tempo discreto? O que é que vai mudar, né? Bom, quando C e alfa são reais, e aqui vale a pena observar uma coisa. Olha a representação, é C vezes alfa elevado a N para o tempo discreto. Quando a gente tem o sinal no tempo contínuo, é C vezes E elevado a AT. Então, se no caso do tempo contínuo A, ele é o expoente da exponencial complexa, aqui ele é base da potência. Então, a exponencial, né, o sinal exponencial no tempo discreto é C vezes E elevado a N. Bom, e a gente pode ter, para o caso dos sinais reais, né, quando C e alfa são reais, a gente pode ter 4 casos. Bom, primeiramente analisando aqui alfa maior do que 1 e alfa entre 0 e 1. Certo? Quando alfa é maior do que 1, pense alfa igual a 2 aqui. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a terceira é 8. Então vai aumentando. Então a gente tem com alfa maior do que 1 esse comportamento. Um sinal que vai sempre aumentando. Quando o alfa está entre 0 e 1, por exemplo, meio elevado a 0 é 1, meio elevado a 1 é meio elevado a 2 é 1/4, meio elevado a 3 1/8. Então você tem um fenômeno de um sinal decrescente. Bom, isso aqui a gente considerando o C positivo, tá? Mais real. Agora, o que acontece quando o alfa é negativo? Então a gente vai olha, se alfa for menos 2, então 0 elevado, menos 2 elevado a 0 é 1. Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Então o que vai acontecer é que quando alfa aqui for menor do que menos 1, por exemplo, menos 2, você vai ter um sinal que aumenta com o tempo o seu módulo, mas ele alterna entre valores positivos e negativos. Tá? Então ele alterna entre valores positivos e negativos. Mas com o aumento do valor de n, com o aumento de n, esse sinal vai aumentando. O mesmo vai ocorrer aqui quando o módulo de alfa está, quando o alfa está entre menos 1 e 0. Entre menos 1 e 0 é um número negativo, então você vai ter essa característica alternante do sinal, valores positivos e valores negativos. E com o aumento de n, a sua amplitude vai sendo reduzida. Certo? Então essa é a exponencial no tempo discreto.
Atentar que aqui eu tenho alfa elevado a n, e não E elevado a alfa n, que é no caso do tempo contínuo. Bom, quando C e alfa são complexos, a gente vai ter o mesmo fenômeno. Posso utilizar a identidade de Euler, comparar um com o outro e verificar que eu vou ter um sinal oscilante aqui, cuja amplitude vai aumentando, ou com a amplitude diminuindo. Então, nesse caso, aqui a gente teria um sistema amortecido e aqui um sistema que vai sempre aumentando suas amplitudes e pode gerar uma instabilidade. No caso discreto, você pensa na instabilidade da seguinte forma: você tem um determinado sinal que está sendo processado e as suas amplitudes vão sempre aumentando, aumentando, aumentando. Não existe memória suficiente para armazenar esses valores se ele está sempre aumentando. Tá? Existe a limitação da representação das variáveis no processador. Bom, e por último, mas não menos importante, vamos falar um pouquinho agora do sinal cossenoidal discreto, certo? Então aqui, o que é que acontece? Olha, no caso discreto, a gente tem que tomar cuidado para quando vai olhar e analisar o sinal cossenoidal aqui. Então, por exemplo, x de n igual a cosseno de 2πn sobre 12. Eu tenho esse comportamento. X de n igual a 8πn sobre 31. Aqui eu tenho 31 amostras, essa amostra aqui é igual a essa outra. E depois cosseno de n sobre 6. Então, quando você tem um cosseno de n sobre 6, o ômega zero aqui é 1/6, é um sinal mais lento. Frequência mais lenta. Só que esse sinal aqui, ele não é periódico. Por que ele é não periódico? Porque, deixa eu verificar se eu fiz aqui, fiz não, depois na quarta unidade eu mostro isso bem direitinho. Mas de antemão, eu precisaria igualar esse n sobre 6 igual a 2π sobre n. Então, quando você vai resolver esse n sobre 6 igual a 2π sobre n maiúsculo, o n ele vai dar um número irracional. E os n são inteiros aqui. Uma amostra, duas amostras, três amostras, quatro amostras. Tá? Então, da mesma forma, eu vou ter um sinal periódico toda vez que aparecer um π aqui. Então, 2 aqui eu tenho que o ômega zero é 2π sobre 12. Então, esse sinal é periódico. 8π sobre 31, esse sinal também é periódico. E nesse ponto aqui, eu não tenho π. Então, o ômega zero é 1/6, então esse sinal é não periódico. Ele nunca vai se repetir, certo? No caso discreto. Esse problema não acontece no caso contínuo porque você tem o t como variável contínua. Então, você consegue resolver cosseno de ômega zero t igual a cosseno de ômega zero t mais um t grande. Quando você resolve para esse t grande, você consegue determinar para valores racionais e irracionais. Outro aspecto que deve ser mencionado é o seguinte: quando você tem um sinal cossenoidal no domínio do tempo contínuo, vamos fazer aqui uma coisa. Vocês conseguem ver minha tela? Alô? Sim, professor. Pronto, perfeito. Deixa eu abrir um programa aqui. Eu tenho um programa para fazer gráfico muito simples, que é o GNUplot. Então, cosseno de t. Setar a variável independente. Plot cosseno de t. Ele sempre dá um problema de inicialização, mas a gente vai plotar o sinal cosseno aqui. Pronto, aqui nós temos o sinal cosseno de t, certo? Vamos plotar agora o cosseno de 2t. Vejam o seguinte, esse roxo, eu não sei a cor que você está vendo aqui, mas o roxo ele tem esse comportamento aqui.
Quando eu coloquei o cosseno de 2t nesse tom mais esverdeado aqui, ele ficou mais rápido. Então você tem um sinal oscilando de forma mais rápida. Eu vou botar o número de amostras 1000 para deixar mais suave essa curva. E agora vamos plotar também o cosseno de 3 vezes t. Então eu plotei o cosseno de t, 2t e 3 vezes t. 4t também, vamos plotar 4t. Deixa eu ver lá. Já ficou bem poluído aqui. Deixa eu colocar de menos 5 a 5 para melhorar a nossa análise. Pronto. Aqui temos em azul, roxo, púrpura, sei lá, o cosseno de t. Aumentou um pouquinho, a gente tem esse verde, cosseno de 2t. Então você dobrou a frequência, então ele oscila 2 vezes mais rápido. 3t, esse azulzinho aqui, então ele tem 3 picos aqui, ó. E depois o 4t, esse meio amarelo. Então o que é que a gente observa? Também podemos dizer aqui por baixo, o amarelo chegando primeiro, depois o azulzinho, depois por último o outro. Quando você aumenta o valor de ômega 0, a frequência do cosseno, ele sempre vai oscilar mais rápido. Mas isso é válido apenas para o sinal contínuo. Quando a gente discretiza o sinal, é o que a gente vai mostrar aqui nessa figura. Quando a gente discretiza o sinal, veja, aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. Eu tenho os sinais periódicos porque eu tenho um aparecendo π aqui, que seria 0 vezes π. Então nesse ponto eu tenho o cosseno de 0. Aqui o cosseno de π sobre 8 vezes n. Aqui π sobre 4 vezes n. Então de π sobre 8 para π sobre 4 a gente aumenta a frequência. Depois π sobre 2 vezes n. π vezes n. E depois vamos para 3π vezes sobre 2n. 7π sobre 4n. 15π sobre 8n. E o que é que a gente vai observar aqui, ó? Primeiro, cosseno de 0 vezes n é cosseno de 0, que é sempre 1. Aumentou a frequência, π sobre 8. Você tem agora um sinal oscilando. Aumentou um pouquinho mais. Então veja que esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo com o mouse, ele é mais rápido nesse sinal aqui, ó. Então você aumentou a frequência, ele está oscilando mais rápido. De π sobre 4, n para π sobre 2n, existe um aumento. Então aqui eu posso ter, vezes π sobre 2 é 90 graus. Eu posso ter 0, mais 1, 0 e menos 1, o cosseno. Mas se você olhar desse sinal para esse outro, ele já se tornou mais rápido. Ele está oscilando de forma mais rápida, do seu valor 1 até o valor menos 1. Quando você aumenta de π sobre 2 para π, cosseno de πn aqui, esse sinal ficou mais rápido ainda. Então o cosseno de π vezes n é o cosseno de menos π ou mais π, menos π ou mais π, que seria mais 1 ou menos 1, mais 1 ou menos 1. Esse sinal é o mais rápido que eu tenho. Ele está oscilando entre valor positivo e valor negativo. Aí vejam, quando você aumenta agora essa frequência para 3π sobre 2, então o cosseno de 3π sobre 2, ele é um sinal mais lento. Então você observa aqui que ele oscila mais lentamente que esse outro. E continua a aumentar. Se você aumentar de 3π sobre 2 para 7π sobre 4, ele já está oscilando de forma mais lenta. E se aumentar para 15π sobre 8, ele está mais lento ainda, até o ponto que você aumenta essa frequência ômega 0 para 2π, cosseno de 2π vezes n, está dando voltas inteiras no círculo trigonométrico, é sempre unitário. Então o que é que nós percebemos aqui? Diferentemente do caso contínuo, em que quando você aumenta a frequência ômega 0 do cosseno, a oscilação sempre aumenta, no caso discreto, a oscilação vai aumentar até π, e a partir de π ela retorna e volta à frequência original, que seria aqui a frequência 0, sinal que não muda de valor. Então essa é uma característica que a gente vai conversar um pouquinho mais e vai servir para diferenciar a análise em frequências de sinais contínuos no tempo de sinais discretos no tempo.
Não se preocupem muito com essa análise, porque quando nós formos falar de transformada de Fourier em tempo discreto e da série de Fourier para sinais em tempo discreto, a gente tem vários exemplos para deixar isso bem claro, tanto em relação à periodicidade dos sinais senoidais ou exponenciais em tempo discreto, quanto à sua análise de frequência, certo? A frequência máxima de um sistema discreto nós vamos observar que é π radianos. Bom, fechado essa parte dos sinais senoidais e exponenciais, nós vamos falar agora de dois sinais que são muito importantes na análise de sinais e que não são tão triviais. Eu acho que vocês já viram, mas assim, um deles é o impulso unitário e o outro o degrau unitário. Então esses dois sinais são muito importantes na análise de sinais de sistemas. E quais são as suas definições? Bom, o impulso unitário é um sinal em que em 0 ele tem amplitude 1 e para n diferente de 0 ele é 0. Então este é o sinal impulso unitário. Aqui não é n ponto derivada de n não, aqui é uma sujeirinha eu acho quando eu escaneei, certo? Vou até apagar no PDF depois. Então o delta, que vai ser indicado pela letra delta, o impulso unitário, delta de n, é um sinal que é 1 para n igual a 0 e 0 caso contrário. E temos também o degrau unitário. O degrau unitário é um sinal que vale 1 para n maior ou igual a 0 e 0 caso contrário, ou seja, para n's negativos. Bom, então aqui nós temos o esboço do sinal degrau unitário em tempo discreto, né? Ele é 0 até menos 1, a partir de 0 ele se torna 1 e vai de forma indefinida. Então esse é o sinal impulso unitário e aqui o degrau unitário. Eles são importantes se existe uma relação entre eles, né? Então a primeira relação é a seguinte: como é que a gente consegue determinar e escrever o delta como uma função de sinais de degraus unitários? Da seguinte forma: o delta de n é o degrau U de n menos o U de n menos 1. Então a primeira diferença do degrau me dá o sinal impulso. E por que isso? Olha, se esse é o sinal degrau, então ele é 1 a partir de 0. Se a gente subtrai esse sinal, pergunta, senhores, o de n menos 1 é um sinal adiantado ou atrasado? Da aula passada. O de n menos 1. Atrasado, né? Então, se esse sinal ele começava em 0, quando você atrasa o sinal, se esse sinal começa em 0, quando você atrasa, em vez de começar em 0, ele começa uma unidade atrasada. Então, começa em 1. Se você subtrai o sinal de cima menos o sinal de baixo, até menos 1, os dois são 0, é 0. A partir de 1, os dois são 1, o de cima menos o de baixo também dá 0. E exatamente n igual a 0, você tem 1 menos 0, que é 1. Então, de tal sorte que o delta, o impulso unitário, é a primeira diferença do sinal degrau. E eu também posso fazer o inverso. Aqui a gente escreveu o delta como função do degrau, e nesse ponto aqui a gente vai escrever o degrau como função do delta. Então veja, se a gente escrever a seguinte expressão, uma acumulação, né? O U de n é o somatório com m variando de menos infinito até n do delta de m. Então veja, quem é o delta de m? O delta de m é o próprio delta de n com a mudança da variável de n para m. Se você vai somar de menos infinito até n, você soma de menos infinito até n, o que é que acontece? Toda vez que n estiver à esquerda de 0, você não vai computar esse impulso. Então a soma é 0. Então U de n é 0 para n menor do que 0. A partir do momento que n está entre 0 e valores positivos, está a partir de 0, o que é que acontece? Você vai somar uma vez esse impulso, cuja amplitude é 1. Então, U de n para n maior ou igual a 0 é 1.
Então, se nós temos a primeira diferença para relacionar um impulso com um degrau, temos a integração aqui, a soma, o acumulador para relacionar um impulso com um degrau. Bom, essas definições para o caso discreto, elas são mais palpáveis. Quando a gente vai para o caso contínuo, nós vamos ter um problema aqui. Então, o que seria o delta, o degrau unitário contínuo? Então, ele tem basicamente a mesma definição, U de t igual a 1 para t maior ou igual a 0, e 0 caso contrário. Então, vejam, eu represento dessa forma, mas a gente sabe que se um matemático mais rigoroso estivesse por aqui, ele diz, olha, quando você sobe esse sinal dessa forma, isso não é uma função. Então eu teria que desenhar uma bolinha fechada aqui em 1 e uma bolinha aberta em 0, para dizer que o U de t igual a 0 é 1. Mas para o nosso caso, por exemplo, você vai ligar uma chave, você olha no osciloscópio, você não vê isso, ele vai subir, você tem por exemplo, ligou uma fonte de tensão, a tensão era 0, depois que ela ligou, passou a tensão 12 volts. Então essa vai ser a nossa representação. Nós não vamos nos preocupar muito com essa descontinuidade. Então, o degrau é uma função descontínua. Bom, agora pior ainda para você fazer essa definição é o sinal impulso unitário ou delta de Dirac, né? Francês Dirac. A definição do impulso é a seguinte: o delta de t, um impulso unitário, ele é 0 para t menor do que 0. E em t igual a 0, ele é uma função singular. Ou seja, é uma função singular que você não especifica o valor dela, mas de tal sorte que ela atende a esta propriedade. Se você integra de 0 menos até 0 mais nas vizinhanças do zero, o impulso, delta de t dt, a área é unitária. Então isso quer dizer, você vem para um impulso, um sinal, que ele é 0 para t diferente que 0, e em t igual a 0, ele tem uma base infinitesimal, mas tem área não nula, essa amplitude tem que tender a infinito. Então essa amplitude tender a infinito a gente indica por uma seta. Então, quando a gente utiliza essa notação em que um impulso é uma setinha, isso indica que é um sinal que vem a 0, vai a infinito e retorna em um infinitésimo de tempo. E esse número que é colocado ao lado da seta indica a sua área e não a sua amplitude, porque a amplitude do impulso unitário, no caso de sinais contínuos no tempo, é infinita, diferentemente do caso discreto. No caso discreto, a amplitude do impulso é 1, em n igual a 0, porque para o caso discreto ele é definido sob uma variável discreta. Bom, então essa vai ser a nossa definição, certo? Você vai ter uma função singular que vai a infinito e retorna em um infinitésimo, mas sua área é unitária. Por isso que o nome é impulso unitário. Mas como é que a gente pode fazer e tratar matematicamente esse sinal? Porque veja, olha, eu tenho uma função que vai a infinito. O infinito não é tratável, eu tenho que ter uma expressão para aquele sinal naquele intervalo de tempo, nas vizinhanças do zero. Nesse curso, certo? Aqui, para tudo que a gente for fazer aqui, essa representação, que é a representação, ou a aproximação retangular delta de t, vai nos servir, certo? Um problema dessa aproximação retangular, essa função é descontínua, certo? Então, em alguns casos, você precisa ter uma função contínua para fazer uma análise. Mas nesse curso aqui, a gente pode usar a aproximação retangular. Como é que vai ser feita a aproximação retangular do impulso unitário? Da forma como está descrita nessa figura. Você vai considerar um sinal retangular, cuja base ela é epsilon, então o sinal vai variar de epsilon, menos epsilon sobre 2 até epsilon sobre 2. E a amplitude desse retângulo é 1 sobre epsilon.
Então, se nós observarmos aqui, se a base é epsilon e a altura é 1 sobre epsilon, a área disso vai ser sempre epsilon vezes 1 sobre epsilon, que é 1. Então, a área desse retângulo aqui, ela é unitária. E o que é que vai acontecer se nós fizermos epsilon tender a zero? Quando epsilon tende a zero, o que é que acontece com a base? Ela vai reduzindo e fica uma base infinitesimal. Você vai tender a um ponto. Por outro lado, a amplitude, 1 sobre epsilon, tende a infinito. Então isso atende a nossa restrição aqui, que para t diferente de zero, a função é zero, e a área dessa função é unitária. Então, o delta de Dirac, um impulso unitário, pode ser obtido pelo limite do delta de epsilon quando o epsilon tende a zero. Então, essa função aqui se aproxima ao impulso. Um sinal que tem amplitude infinita em t igual a zero, base infinitesimal, mas mantém a sua área. Então, esse aqui é o caso do limite 0 vezes infinito, deu 1, deu uma constante. Bom, isso vai servir o seguinte, nesse curso, como eu mencionei, né, por exemplo, toda vez que eu tiver um delta de AT, a gente vai saber que isso aqui é 1 sobre o módulo de A delta de T. Por quê? AT é uma constante de escalonamento. Então, se você colocar o delta epsilon de AT, por exemplo, quando A é 2, então A é 2, o sinal comprime de 2. Então, se você tiver delta epsilon de AT, ele reduz isso aqui de 2 unidades. Comprime esse sinal, essa área, por A. No caso 2, né? 2 é maior que 1, ele comprime por 2. Então, se comprimiu, a área agora vai ser o sinal, quando o epsilon tende a zero, ele continua sendo um impulso. A área infinitesimal, base infinitesimal e amplitude tendendo a infinito, mas a área passa agora a ser 1 sobre A. Então, nesse curso, essa aproximação aqui vai ser suficiente para a gente. Existem também outras aproximações. Por exemplo, uma aproximação triangular. Então, na aproximação triangular, você pode ter um sinal de menos epsilon sobre 2 a epsilon sobre 2 com altura 2 sobre epsilon. Então, essa aproximação retangular seria interessante porque a função seria, a derivada dessa função seria contínua. Não é como é o caso, a derivada não, a função triangular é contínua. Eu não teria esse salto nesse ponto. Outra aproximação, nós podemos ter a aproximação gaussiana, certo? Então, vamos desenhar aqui a função gaussiana, já que a gente já está com o meu plot aqui. A gaussiana, vou botar aqui f de t igual a 1 dividido por SQRT de 1 sobre 2π sigma 2π, né? Então vou colocar aqui vezes esp de menos t dividido por 2 sigma ao quadrado. Ft de sigma vezes aqui. Pronto, essa função aqui é a gaussiana, 1 sobre raiz de 2π sigma vezes exponencial de menos t ao quadrado, né, sobre 2 sigma ao quadrado. Vou plotar essa aqui, plot f de t com sigma igual a 1. Pronto. Vamos lá, pessoal, essa função aqui que é um formato de sino. Vou plotar para mais 2 ou 3 valores aqui.
Sigma. Meu computador está muito lento. Vocês me escutam? Pronto. Caiu a ligação. Vou esperar a ligação retornar aqui um pouquinho. Vou esperar reconectar aqui. A sorte que é gravado, né? Então vocês vão poder assistir esse ponto que falhou. Um momento só. Vou tentar reconectar de novo. Espere um pouquinho. Ver se vai dar certo. Pessoal, a minha conexão caiu. Vocês podem me dizer em que ponto caiu? É só ir apontar os gráficos. Pronto, perfeito. Como eu estou gravando, então vocês não perderam nada não. Eu vou mostrar aqui o código. Vejam o seguinte. Eu escrevi aqui a função gaussiana. Lembra lá usando a variável t, 1 sobre raiz de 2π sigma, 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 deixa eu corrigir aqui, sobre raiz de 2π sigma, em que sigma é o desvio padrão, 1 sobre vezes... Alô? Sim. Desculpe-me. Obrigado, eu não estava... Tela inteira, porque saiu da... Voltou aqui. Permitir. Pronto, tá compartilhando, né? Pronto. Então aqui eu escrevi no plot, vou marcar aqui, a expressão 1 sobre raiz de 2π sigma exponencial de e elevado a menos t ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. Então veja, aqui está plotado o valor dessa função gaussiana, né, para 3 valores de sigma. Sigma igual a 1, 2 e 5. O que é que acontece? Se vocês olharem nessa sequência aqui, ó, nessa sequência, ela está ficando cada vez mais afinada. Se a gente colocar, vamos colocar aqui também para plotar, de 0,1. Olha o que é que acontece, ó. Você tem as funções mais abauladas, e depois quando eu coloco 0,1 ela fica bem, vem a zero, sobe muito rápido e retorna. Então nesse caso eu posso utilizar a aproximação gaussiana. Qual é a vantagem da aproximação gaussiana? É porque ela, a derivada dela, ou seja, você tem a derivada da função gaussiana, ela existe para todo valor de n, valor de t. Então, vai depender muito da sua aplicação. A função delta de Dirac, ela é singular, mas eu posso utilizar algumas aproximações. Nesse caso aqui, desse curso, nós vamos usar exatamente a aproximação retangular. Ela vai servir para todas as nossas aplicações aqui.
Bom, caminhando já para o fim da aula, vamos falar da propriedade da filtragem da função impulso. Veja, você tem os harmônicos, aí o pessoal que trabalha na parte de energia, os harmônicos, você pode filtrar harmônicos, são frequências indesejáveis, múltiplas da frequência fundamental que são indesejáveis no sistema. Inclusive a ANAEL tem como um dos medidores de qualidade de energia a distorção harmônica total. Você verifica a quantidade de energia que chega em 60 Hz e a quantidade que está chegando em suas frequências múltiplas. Então, uma das formas de melhorar o desempenho e atender às qualidades é filtrar o sinal. Tem um sinal que chega com várias componentes harmônicas, você filtra esse sinal. E o que é a propriedade da filtragem da função impulso? Então, usando esse conceito, filtrar é separar, né? Filtrar é segregar, né? Vamos filtrar aqui. O pessoal chega e diz, vamos filtrar determinada classe social, determinado tudo, filtrar. Você vai tirar. Eu quero filtrar também a água. Então você chega, mora num prédio, ninguém sabe a qualidade da água aqui do reservatório, você compra um filtro, separou, tirou parte sólida, algumas impurezas sólidas da água. Você vai filtrar um sinal, suponha que tenha um sinal que foi transmitido por meio de um captado, captado por um terminal um microfone desse, que é de telefone sem qualidade alguma, chega muito ruído. Você quer promover um melhor sinal, você faz uma filtragem. Sabe que o sinal é audível, a gente consegue escutar a voz até 4 kHz, você tira algumas componentes ruidosas. Mas o que é a filtragem da função impulso? Então, filtrar essa parte, é separar. Então, veja, a filtragem da função impulso, no caso contínuo, vai ser dada por essa expressão. Integral de menos infinito a mais infinito, de x de t vezes o delta de t menos t0 é igual a x de t0. Então, veja, essa operação aqui, ela vai ser chamada de filtragem da função impulso, porque eu tenho um impulso centrado em t0 e o resultado dessa operação é exatamente o valor de t0. Então seria como se você quisesse usar a função impulso para mostrar um sinal. Eu quero saber o sinal naquele instante de tempo, eu uso a função impulso. Bom, e para provar essa expressão aqui? Então veja, suponha que a gente tenha um sinal x de t qualquer, desenhado dessa forma. E temos o sinal delta de t menos t0. Como isso aqui é um atraso, né, menos t0, o impulso, em vez de estar centrado em 0, ele está centrado em t0. Foi atrasado t0 unidade de tempos. Quando você multiplica esse sinal, você vai multiplicar o sinal x de t vezes delta de t menos t0, para qualquer instante de tempo t diferente de t0, o produto é zero. Então você tem aqui o produto é zero. Em exatamente t igual a t0, o que é que acontece? Você tem uma constante, então no instante de tempo t igual a t0, você tem essa constante aqui, t0, x de t0, que vai ser multiplicado vezes um impulso. Só que o impulso tem amplitude infinita. Infinito vezes uma constante é infinito. Mas se nós olharmos para cá, nessa aproximação aqui, se você multiplica esse 1 sobre epsilon vezes uma constante, o que é que vai acontecer? Vai ser essa constante sobre epsilon. Quando fizermos epsilon tender a zero, a área aqui, que antes era unitária, passa a ser x de t0, o valor da constante. Então, quando você multiplica este impulso aqui, vezes uma função, você vai multiplicar a área do impulso pelo valor da função x de t0, do sinal x, em t igual a t0. O resultado desse produto vai ser um impulso com área não mais unitária, mais área x de t0. E se você integra de menos infinito a mais infinito, você está calculando a área sobre esse gráfico, que é exatamente x de t0. Certo? Então, essa é a propriedade da filtragem da função impulso no domínio do tempo. E no caso discreto? No caso discreto, a gente não vai ter mais a integral aqui, mas o x de n vezes o delta de n menos n0 é igual a x de n0 vezes n menos n0.
Eu tenho um impulso agora, centrado em N0, mas a sua amplitude vai ser x de N0. E a explicação é mais ou menos a mesma. Você tem um sinal aqui, qualquer x de N. Esse sinal x de N é multiplicado por um impulso que foi deslocado para N0. Quando se faz o produto de um pelo outro, o resultado vai ser não nulo apenas em n igual a n0. Em n igual a n0, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar 1 vezes o valor de x de n0. Ou seja, o resultado vai ser x de n0 vezes o delta de n menos n0. Essa forma aqui você conseguiu captar o valor da amostra do sinal em n0. Então, por isso que o nome é filtragem, porque você separa. Vamos filtrar aqui. Vamos filtrar os alunos que vão fazer o curso de análise de sinais sistemas. São os cursos que fizeram variáveis, somente vão entrar nesse curso os alunos que fizeram variáveis complexas. Entendeu? Então você filtra, separa. Bom, então essa é a propriedade da filtragem da função impulso e ela vai ser interessante quando nós estivermos falando de amostragem de sinal, que é recuperar amostras de um sinal. Bom, senhores, por hoje é só. Eu vou fazer uma chamada para prestigiar os que vieram e aqueles, quem tiver dúvida pode falar agora, que no tempo que eu vou acessando o sistema aqui, vocês podem tirar dúvida. Observem, esse início é relativamente chato, mas é necessário para entender os conceitos. Na lista de exercícios que está no site, tem vários exercícios que podem ser utilizados para fixar esses conceitos. Vocês vão resolvendo os exercícios. Hoje é 14. Nossa frequência. Vamos lá. Alice está aí? Presente. Perfeito. Andréia? Presente. Ótimo. Antenor? Edson? Opa, presente aí, pessoal. Beleza, Edson. Geraldo Landim? Eu vi que Geraldo Landim acessou o sistema. Vou botar a presença aqui. Pessoal, enquanto as aulas estiverem online, a gente sabe que tem problemas de internet, né? Aquele que achar que sua internet não é confiável, coloca logo lá na mensagem, no Google Meet, que está presente, que assim os outros alunos já veem também, porque quando eu estou dando aula eu não vejo as mensagens. E durante a chamada, se algum aluno caiu ou tudo, vocês perceberam, é só falar, tá? Isabelle. Presente. Perfeito. José Vinícius. Falou comigo ali. Presente. Ludmila. Presente. Ótimo. Manuela Rocha. Perfeito. Pedro Henrique. Presente, professor. Ótimo. Rodrigo Calado. Diga. Rodrigo. O professor Rodrigo deixou mensagem no chat, disse que está sem Pronto. acesso ao microfone. Mas Pronto. Perfeito. Samara. Aqui, professor. Pronto. E Sharon está presente. Gravar. Bom, pessoal, a próxima aula, na realidade eu estou com 3 disciplinas esse semestre e além de outras atividades, né? Eu estou em algumas comissões, a comissão que vai propor a abertura do curso de doutorado aqui na UFPB, estou na comissão do NDE, que vai fazer a mudança do PPC, né? Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Elétrica, faço parte do CONCEP e além de outras atividades. Então, eu estou gerenciando bastante esse semestre para controlar assim, a complexidade dos assuntos, as disciplinas, usar algumas aulas que eu tenho gravada para otimizar o tempo. Então, nesse semestre, eu não vou garantir manter as aulas
síncronas, pelo menos até março, num único dia. Aí a gente vai ter que gerar. Então vai ser programação semana a semana. Então, sexta-feira vai ser uma aula gravada, tá? Então, em função das atividades, sexta-feira a gente faz uma aula gravada e dia 21 vai ser aula síncrona, tá? Então, se programem desse jeito. Bom, senhores, alguma observação adicional? Senhoritas, né? Se não, eu encerro a aula de hoje, tá? Então, obrigado aí pela atenção e façam os exercícios. Tchau.